Fala galera do FTU Brasil, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Pod Isso FTU, podcast do Força Team Universal. Nestas férias de verão, estamos aqui trazendo para vocês tudo o que precisam saber sobre o jejum de Daniel e também atividades que o FTU está desenvolvendo para você saber aproveitar bem esse período que é tão especial para todo estudante. Aliás, ele passa o ano inteiro esperando as férias. Acho que até dentro da escola você já está de férias, né? Já tem um tempo que isso acontece, mas oficialmente agora você está de férias, espero que todos estejam aproveitando bem. A gente tem falado sobre isso, Valber, também no Papo Reto. Você que tem acompanhado, participado, a gente falou sobre a ociosidade, que não é só tempo livre para você fazer o que quiser, fazer a sua vontade. Ah, agora é o meu tempo para eu aproveitar e gastar comigo mesmo. Tem nada a ver. Aliás, a origem da palavra é que você pare e pense sobre você, não o que você quer fazer, sobre a sua condição. E, claro, jejum de Daniel para você pensar sobre a condição espiritual, como está a sua alma. Para isso que nós estamos vivendo esses dias. Nós vamos conhecer também hoje essa CT com cara de adolescente, que é a Larissa, lá da cidade de Tiradentes. Tudo bem? Tudo bem, gente. Bem-vindo. Obrigada. Foi adolescente também do FTU? Do TF na época. E agora tá de CT. Sim, senhor. E os meninos te respeitam, que esse tamanhozinho seu? Respeita. Ah, é? Graças a Deus que respeita. CT, você é menor que eu. Ela vai contar um pouquinho da experiência dela, como foi crescer na igreja, como foi receber o Espírito Santo na adolescência e como isso ajudou, porque com certeza te conservou. Isso te ajudou a não se perder. Não. Pode começar a falar? Bom, eu nasci na igreja, então, tipo assim, desde a EBI eu tô na igreja, né? Não cheguei a me afastar 100% para ir para o mundo de fato de verdade, mas na época do TF eu não estava firme. Então eu ia por conta que os conselheiros, né, ficavam falando para eu ir, porque os meus pais ficavam falando para eu ir, mas eu ainda não queria pegar firme naquele momento. Então eu passei muita guerra devido a toda essa situação de não querer me firmar. Quer dizer, não foi para o mundo, mas também não estava no reino de Deus. Né? É aquele período que o adolescente pensa assim, não, estou na igreja, está tudo bem. Não está nada bem só de estar na igreja. Não está nada bem, você tem que estar com Deus, você tem que ter o batismo com o Espírito Santo. Porque uma coisa é estar na igreja, outra coisa é estar no reino de Deus. E nós vamos entender como que a Larissa superou tudo isso, como foi importante receber o Espírito Santo na adolescência. Nós temos também hoje o prazer de receber a galera do Piauí, esse estado maravilhoso do Brasil, que finalmente chegou o dia de vocês. Pastor Felipe está lá com a esposa Maitê. Sejam bem-vindos. Que prazer tê-los aqui no Pod Isso FTU. Olá, Pastor Valber, nós estamos aqui com todos os adolescentes do Piauí. Cadê, pessoal? E é uma alegria grande para nós, Pastor Valber, estar aqui nesse podcast e poder falar um pouquinho do Piauí, mostrar um pouquinho do nosso estado, as belezas e o FTU aqui no nosso estado. Com certeza o mais bonito do Piauí já está aí no estúdio, que é a galera do FTU. Essa aí é incomparável. Aê, pessoal! O melhor do estado do Piauí já está aí contigo nos estúdios. Mas vamos conhecer um pouquinho as outras atrações que o Piauí oferece. Isso. Gente, vocês se lembram que hoje tem Pod Isso FTU e vai mostrar o Piauí lá, viu? Bora ali visitar uns lugares? Pra onde é que a gente vai? É bem ali, pertinho daqui. Tu tem certeza que é aqui perto? Eu tô cheia de coisa pra fazer. E o sol já tá esquentando. Esqueceram que nós estamos no BR Obró? Mas o que é BR Obró mesmo? Menina, setembro, outubro, novembro e dezembro termina com Bró, por isso os nomes. São os meses mais quentes aqui. E mas deixa de enrolação. Embora logo que é bem aqui pertinho.
Fortuna disse que era aqui pertinho. A gente já andou uns 5 quilômetros. Deixa de besteira, importante que a gente chegou. Então, já que estamos aqui mesmo, vamos apresentar o nosso Piauí? Vamos começar falando das lindezas desse Piauí. Aqui temos a Ponte Estaiada, que lá do alto dá para ver tudo. Temos o Delta do Parnaíba, o Morro do Gritador e muitos outros. Mas hoje vamos falar do Encontro dos Rios, que tu tá olhando aí, Fábio? Tô olhando que de um lado está bem claro e do outro bem escuro. Dá pra ver bem direitinho. É coisa linda de se ver. Isso acontece porque o Rio Poti vem com águas mais quentes e o Parnaíba já vem com águas mais frias e clarinhas. Aí, por causa dessa diferença de temperaturas, elas ficam correndo juntinhas, lado a lado, até se misturarem mais para frente. Aqui tem passeio de barco, feira de artesanatos e muitas comidas boas. É um dos lugares mais visitados aqui de Teresina. E se tu gosta de história, imagina conhecer o Parque Nacional da Serra da Capivara, lá em São Raimundo do Nonato. Considerado o berço do homem americano, pois contém os mais antigos vestígios da história da humanidade, com datações que remontam a milhares de anos. Lá tem vários sítios de arqueologia, várias pinturas rupestres que demonstram os primeiros desenhos da humanidade. Por isso, o parque é reconhecido pela Unesco como Patrimônio Mundial, sendo os mais importantes da história da humanidade. E é um orgulho pro Piauí, viu? E olha que a gente nem tá falando do litoral piauiense. Falando em preciosidade, Pedro II é conhecida como a Terra da Opala. Ela é a única cidade do Brasil onde podemos encontrar essa pedra tão preciosa. Todo ano tem a Feira Nacional da Opala, que é um evento que mistura cultura, turismo, música, atrai pessoas do Brasil inteiro. Turismo ecológico. Além das minas de opalas, a cidade tem cachoeiras, serras, mirantes, um dos lugares mais bonitos e frios do Piauí. Vocês sabiam que as opalas podem variar de várias cores? Elas podem variar entre azul, verde, vermelho e até mesmo amarelo. Elas podem mudar de acordo com a luz. É uma verdadeira preciosidade do nosso estado, não é mesmo? Vem cá, Bia, chegou a hora boa. Vamos falar das comidas do nosso Piauí. Só tem coisa boa, viu? Bora! Aqui tem Maria Isabel, que é arroz com carne de sol, que é a presença do nosso estado. E temos também paçoca de carne seca, feita no pilão com farinha e carne. É muito bom. E não pode faltar a cajuína, né? Bebida mais tradicional que essa não tem. É feita do suco do caju, bem docinho e natural. Patrimônio cultural do Piauí. Agora bora correr pra gente manter o foco no nosso objetivo. Chegamos! Hora de comer esse abacaxi temperado, que no começo é até um pouco duvidoso, mas depois é uma delícia. E aqui no estado do Piauí, nós temos o trabalho do FTU. Acompanhe um pouquinho de toda a nossa trajetória. Aí, vai arrebentar. Olha, nos surpreendemos aqui com o Piauí. Vocês são primo do Grand Canyon lá dos Estados Unidos. Tem de tudo aí, ô Felipe. Você ouviu aí, pastor Valber? O nosso estado é completo, né? Às vezes pensam que é bem pequenininho, mas tem uma gastronomia, vários lugares diferentes e tem os adolescentes que fazem a diferença. É ou não é, pessoal? Aqui é onde nós fazemos a diferença, pastor Valber. Olha, eu confesso, quando eu vi esse Maria Isabel e essa farofinha aí, que é a paçoca de carne seca. Rapaz, eu tenho que experimentar. Rapaz, eu lembrei da minha mãe lá atrás, que fazia socada no pilão. Quando alguém vinha, manda na lata pra nós aqui. Vamos
Vamos compartilhar as coisas boas. Agora, sabe que eu fiz uma enquete aqui, ninguém sabia a capital do Piauí. O negócio aqui tá feio, hein? Horrível. O pessoal aqui tá mal de pastor Valber, geografia. a gente conhece isso daí, pessoal. A gente tem essa realidade, mas quem vem para cá, ou não é, pessoal? Se apaixona, porque o nosso estado é diferente de todos. Não, a gente viu. E o que é legal, né, é ver como o Brasil é tão grande e a fé nos une a todos, porque a fé nos faz ser a família universal. Como é que é o FTU aí no estado? Tô vendo aí alguém já de FJU, tá indo embora na formatura ou já foi? Ela já foi, pastor, e agora ela vai contar um pouquinho da experiência, que na última formatura ela se formou, não é? Como é que foi a sua experiência nesses meses que você está no Força Jovem? Pastor, eu entrei no Uniforça e tem sido uma experiência muito boa. No começo eu fiquei com muito medo, ao mesmo tempo que eu queria muito ir para a FJU, eu tinha muito medo de como ia ser, como eu ia me enturmar, mas tem sido uma experiência incrível. Nesses meses que eu estou no FJU, eu tenho até amadurecido mais. Eu conheci pessoas que me ajudaram muito a passar por esse novo processo e é uma continuação do que eu venho aprendido no FTU. Teu nome? E é importante, sim, senhor. E é importante, pastor Valber, pontuar que ela recebeu o Espírito Santo no FTU. E a última formatura foi que ela se formou, porque a gente sabe, né, pastor Valber, que essa passagem para o Força Jovem, se o adolescente não tiver o Espírito Santo, muitas das vezes não aguenta, né? Essa é a maior dificuldade. Se o senhor permite ela contar um pouquinho da história dela, o senhor permite? Sim, por favor, queria saber o nome dela. Olha o teu nome. Pastor Valmer, meu nome é Ananda. E eu cheguei no FTU, eu já era DBI, né? Desde pequena eu estava na igreja, mas eu não levava as coisas de Deus a sério. Eu ia para a igreja só para brincar. E por não levar as coisas de Deus a sério, o mal veio entrando na minha vida. Então, eu me tornei uma adolescente angustiada, vazia. Eu era muito agressiva, pois eu via vários filmes, séries de violência. Então, eu comecei a me automutilar. Tinha muito ódio, tinha mágoa das pessoas na igreja, dos meus professores, dos meus pais. E quando eu decidi me entregar para Deus de verdade, tudo mudou. Então, eu me batizei nas águas e recebi o Espírito Santo no FTU. E o FTU foi muito importante para mim porque me ensinou o caminho da fé. E foi lá que eu perdoei todas aquelas pessoas que eu tinha mágoa. Então foi no FTU a base da minha fé, da minha vida com Deus. Isso faz E é toda bacana. a diferença, né? Porque a gente está vivendo o jejum de Daniel e falando muito ainda sobre a fogueira santa do Getsemane, a pressão que o adolescente sofre. E quando ele não tem o Espírito Santo, ele vai se perder, que foi o que acontecia com a Larissa. Você estava na igreja, mas não tinha ainda o Espírito Santo e quase que você descambou para um lado que talvez não teria volta. Exatamente, como ela, né? Ela, mesmo processo. Da IBI para o TF Teams na época, mas por não pegar firme, não aguentei. Então, me envolvi com pessoas erradas, com amizades, e quase realmente saí da igreja. Mas eu tinha muito respeito para com os meus pais e isso me fez não sair, de fato. Quer dizer, você tinha os pais na igreja, não era falta de referência, mas tinha o mundo ali falando na tua cabeça. O que mais mexia contigo? Relacionamentos em relação, tipo, a ficar com os meninos. Ficava com muitas pessoas e amizades. Tipo assim, as minhas amizades não me deixavam se firmar, porque eu queria estar mais com elas do que com os adolescentes do FTU na época, né? Esse estado que você descreve aí é a realidade de muitos adolescentes, que é a igreja de Laodiceia, é o morno. Tá lá, ela fala, não é frio nem quente. Eu estou na igreja, eu penso que eu estou bem, eu penso assim, não, você salva. Mas eu também quero fazer a minha vontade. Eu não quero a vontade de Deus, eu quero a minha vontade, eu quero só os benefícios de estar protegido por Deus. Mas não quer dizer que você está livre do inferno. E aí, quando não tem o Espírito Santo, vem esse vazio interior, que a pessoa pensa, bom, preciso arrumar alguém, preciso ter alguém, né? Você já era amada pelos pais, mas não era suficiente. Você queria ser amada por alguém mais. Porque as minhas amigas ficavam com os meninos, então comecei a olhar para elas e querer fazer o que elas faziam. Então, realmente, ficava e não estava nem aí, não me importava em respeitar o templo do Espírito Santo, né? Então, acabava me envolvendo. E aí vieram as decepções, né? Muitas, sim, senhor. Muitas, muitas, muitas.
porque eu depositava nos meninos algo que era só em Deus que eu tinha que depositar, né? Então me frustrei muito. Tive relacionamentos, aí a pessoa às vezes não ficava comigo, ficava com outra pessoa também, então eu ficava com ciúmes. E você fazia isso escondido de sua mãe. Sim, senhor. E aí, quando você quebrava a cara, como é que você buscava ajuda nela? Não buscava. Segurava o B.O. Sim, senhor. Mas não vinha um conflito na sua consciência, sabendo que você estava fazendo errado? Vinha, principalmente o fato deles descobrirem, né, meu pai e minha mãe. E teve um fato que eu estava cabulando aula, né, e o meu pai descobriu. Então, quase que eu apanhei devido a tudo isso também. Então, eu tinha muito medo deles descobrirem quem eu estava sendo, porque para eles eu estava sendo uma filha certinha, fazendo tudo certinho, mas não era assim. Mas aí você falou uma coisa aqui interessante. Eu tinha medo dos meus pais descobrirem, mas não tinha medo de se relacionar com um menino que poderia abusar sexualmente dela. Não tinha medo de pegar uma doença, de fica com um, fica com outro. Não tinha medo de estar comprometendo a vida dela, ficando com um garoto agressivo que poderia agredi-la. Quer dizer, o único medo do adolescente é se os pais não descobrirem. Em vez de ter a consciência de que Deus está vendo e que você está comprometendo o seu futuro, porque você está se desvalorizando. E aí entra a necessidade de dar satisfação para amigos. Você via as amigas, queria mostrar que tu também era poderosa, para não ficar para trás, né? Para não ficar para trás, e na verdade estava ficando todo mundo para trás. Exatamente. Então, muitas situações que aconteciam, eu lembrava, né? Nossa, o Senhor Jesus pode voltar, eu posso morrer a qualquer momento. Me dava um frio na barriga, mas ainda assim não era o bastante para eu me entregar, de fato e de verdade. Dava o frio na barriga, mas achava que tinha tempo, né? Era jovem, era adolescente, então estava tudo certo. Mas muito adolescente está perdendo a vida cedo. A gente vê aí grandes tragédias envolvendo adolescentes. Então não dá para brincar com isso. Como é que é a realidade aí no Piauí, ô Felipe? A Maitê também fica à vontade para falar. Como é que está essa realidade do adolescente no tocante à vida amorosa? Pastor Valber, a gente vê que os adolescentes, a cada dia, eles estão mais avançados, né? Eles procuram namorar cedo, procuram através de filmes, de séries, eles querem conhecer o namoro, o beijo, muito acelerado, como o exemplo dela, e acaba trazendo para a vida deles o sofrimento, a marca, e a gente tem atendido muitos adolescentes aqui no estado que estão nessa situação. Eles trazem marca de dor, de sofrimento, porque eles se aventuraram. Só que, como ela bem falou, ela tentou, procurou, queria conhecer e trouxe sofrimento, né, Maitê? E às vezes pelas amizades que se influencia na escola, né? O adolescente, ele ouve, ele vê ali o amigo fazendo e quer fazer também. E a gente tem visto isso nos adolescentes aqui, né? Que através das amizades eles se deixam influenciar e acabam fazendo as escolhas erradas. E ao ponto que a gente vê adolescentes até grávidas e buscam a nossa ajuda, pastor Valber. É até incrível que às vezes a gente tem que chegar numa situação dessa de ver um adolescente nessa situação. Mas é a realidade. Enquanto o adolescente não nasce de Deus, ele não recebe o Espírito Santo, ele é guiado pelo sentimento. E esse é o maior vilão da adolescência. A gente sabe que se o adolescente não tiver o Espírito Santo, dificilmente ele vai permanecer. Eu me lembro, pastor Valber, que eu nunca cheguei a ser do Força Jovem, mas eu fui do PA, do pré-adolescente, depois do FTU, fui levantado obreiro, pastor, e nesse período era na escola, era em todo lugar que a gente tinha esse desejo, mas quando eu decidi, através de um obreiro da minha igreja, que cuidava dos adolescentes naquela época, ele cuidou da gente, ele acompanhava, ele sentava com cada adolescente, tirava as dúvidas, então ele foi nos ensinando a importância do Espírito Santo, a importância do batismo nas águas, e foi aí que eu despertei, porque o adolescente, quando a gente começa a trazer para perto, tem uns que correm, né, pastor? Eles não querem muito levar as coisas a sério, mas quando começa a levar, o testemunho, o milagre é grandioso. Eu costumo dizer que quem se isola, quem se esconde, está com problema. A pessoa não se isola porque está bem. A pessoa, quando está bem, ela quer contar para todo mundo, ela quer estar perto, ela quer a good vibe. Mas quando ela está mal, ela fica mais de canto. E a Ananda se despertou para nascer do Espírito Santo quando? O que fez você abrir os olhos, Ananda? Eu preciso ter o Espírito Santo, senão eu vou estragar a minha vida. Foi quando eu estava numa reunião de quarta-feira e eu vi um pensamento assim: se você morrer, ou se Jesus
voltar, você não tá salva, você vai pro inferno. Então, a partir daquele momento, eu vi a situação que eu estava e eu comecei a deixar de fazer as coisas erradas que eu fazia e comecei a buscar mais a Deus. Eu desejava muito o Espírito Santo nas reuniões, comecei a realmente me empenhar a valorizar as buscas do Espírito Santo na igreja, então eu buscava a Deus com muita sede, porque eu sabia a importância, e eu sabia que se eu não tivesse o Espírito Santo, eu ia voltar para a vida errada que eu estava vivendo. Então, eu me empenhei muito em receber o Espírito Santo até que um dia eu consegui recebê-lo. O que na sua mente? O que fez a sua vida diferente a partir desse momento? Eu comecei a ter paz. Eu tive amor dentro de mim, porque eu tinha muita raiva das pessoas, né? Quando eu olhava para alguém assim, do nada eu já começava a ter raiva dela. Agora eu sinto amor pelas pessoas, né? De ganhar almas. Eu tenho paz. Hoje eu sou feliz de verdade. Não preciso ficar buscando a felicidade em pessoas, em coisas como eu fazia, porque eu também era dependente emocional das pessoas. E hoje não, eu tenho Deus dentro de mim, ele é meu amigo. Então ele preencheu todo o vazio que tinha dentro de mim. O adolescente, quando vai para o FJU já nascido do Espírito Santo, ele vai chegar lá e ele vai somar. Veja que ela já foi para o Uniforça, porque aí ele já pode ganhar outras almas. Ele está bem para si e vai ajudar outro. Se ele não vai bem, chega lá e fica complexado, porque lá ele vai ser o menor de todo mundo. Lá ele vai ser o pior no esporte, lá ele vai ser o último em tudo, né? Porque ele chega lá e ele está começando de novo. É um recomeço, digamos assim, uma nova etapa da vida. E você tem que amadurecer. Não adianta querer ficar sendo criança. Não vou falar aqui o que aconteceu. Tomando seu mingauzinho, seu todinho aí a vida inteira, não dá? Gagal. Tem adolescente que quer ficar no gagal a vida inteira. Então, não, são etapas. Você passou a etapa do FTU. Agora, se você aproveitou bem o seu tempo no FTU, você vai chegar lá já fazendo a diferença. Eu tenho certeza que a Ananda está fazendo a diferença. E tem mais adolescentes aí que agora, nessa próxima graduação, vão para o FJU? Tem sim, pastor Valber. Um ponto importante que o senhor falou é isso, né? Quando o adolescente ele tem o Espírito Santo e ele passa para o Força Jovem, ele avança, né? Ele não fica para trás. Aqui eu estou com a Ana Júlia, né, Ana Júlia? Fica de pé, Ana Júlia. Ela vai passar para o Força Jovem também, pastor? Qual é a sua experiência aí para chegar no Força Jovem? Eu tô muito feliz e a minha expectativa é de muita felicidade e muita alegria por estar indo para Qual projeto que você quer participar? Cultura. Cultura. Gosta de dançar? Sim, eu gosto. Ela aqui, pastor, gosta de dançar, fazer a dança, ela puxava a dança com o pessoal aqui, nossa coreógrafa. Agora vai passar para o Força Jovem, não é isso? Sim, senhor. Isso aí temos mais uma aqui, pastor. Não fala que você não vê a hora de ir embora do FTU, não, hein? É isso. Nós temos aqui também, pastor Valber, aqui. Qual o seu nome? Alice, você também vai se formar? Sim, senhor. Qual o projeto que você quer participar? Projeto Help. Help. E você, qual é o teu nome? Fica de pé aí, rapazinho. Qual é o teu nome? Victor. E aí, Victor? Fala pro pastor Valber, qual projeto você quer participar? Eu quero participar do Uniforça. Uniforça. E aí, qual é a sua experiência pro Força Jovem? O que você está esperando dessa formatura? Que vai ser muito legal pro Força Jovem, oportunidades novas, portas novas abertas. E estou muito na expectativa de Força Jovem. É isso aí. Tá aí, pastor Valber. Nós vemos que os adolescentes aqui do Piauí estão se preparando para se formar e assim serem adolescentes de Deus, nascidos da palavra, indo para o Força Jovem, que é uma etapa da vida que todos têm que passar, né? É um momento que todos precisamos, né? Dar um passo à frente. E é o que a gente sempre fala, o tempo passa. O adolescente não pode dizer, eu quero ficar com 13 anos. Não tem como, o tempo vai passar de qualquer jeito. E a gente vê hoje homens de 40, 50 anos que só quer estar no videogame, agora é nas apostas esportivas, não quer crescer, não quer assumir responsabilidade, não amadureceu, envelheceu, mas não amadureceu. E esse é o risco também de estar na igreja sem receber o Espírito Santo. Ele vai envelhecer, mas não vai amadurecer, não vai conhecer quem é Deus de fato. Aí no Piauí, como acontece o FTU? Quais são os dias? Pastor Valber, é todas as sextas-feiras, 19 horas, o nosso encontro, né? A segunda-feira, o Papo Reto, também às 19 horas, aos domingos. Nós temos os encontros, onde os adolescentes, todas as igrejas, eles podem chegar, participar, vão ser incluídos nesse trabalho que é de suma importância para formar
adolescentes nascidos da palavra. Então, aqui em todo o estado, cada adolescente aqui, alguns são de algumas igrejas, alguns são da catedral, e todos eles têm participado do encontro, e nós convidamos todos os adolescentes aqui do Piauí para participar do FTU. Que maravilha. Olha, muito obrigado por vocês se conectarem conosco. Deus abençoe. Eu espero vê-los em breve contando mais testemunhos. Tá de parabéns o estado do Piauí. Um abraço aí para o Bispo Wagner e a todos aí Obrigado. da família Universal. Tá ligado, pastor Val? Muito obrigado pela oportunidade de mostrar um pouquinho do Piauí, mostrar os adolescentes aqui do nosso estado. E nós estamos na fé para essa próxima formatura, a Feira Bíblica, com toda a força. É isso aí. Um grande abraço a todos. Valeu, galera! Tchau, pastor Valber! E essa tem que ser a expectativa de todo adolescente, amadurecer, crescer. Daqui a pouco ele chega no ensino médio, vai para a faculdade. Se ele não tem o Espírito Santo, ele vai se perder. Você disse que chegou uma hora que você precisou do Espírito Santo. Estava com quantos anos? Quando isso aconteceu, eu já estava em outro grupo, que era o Força Jovem. Já estava no Força Jovem. Sim, senhor. Porque quando eu estava no FTU, no TF na época, já não estava querendo muito ir, já não estava me envolvendo mais com as coisas de Deus, então eu parei. Então só ia durante as semanas para reunião e acabou. E aí a minha irmã, que estava no Força Jovem, ela acabou me chamando, que ela viu que eu estava muito mal, mesmo estando na igreja. E aí foi quando eu comecei a entender o que eu não estava entendendo, que é o que eu estava fazendo tudo de errado, que não podia estar servindo aos dois senhores, né? E aí foi quando eu comecei a mudar, foi quando eu comecei a entender a minha necessidade, que não era meninos, não era amizades, mas era o Espírito Santo, entendeu? E esse isolamento seu tinha explicação. Sim. Por quê? Ela já aprontava, aí quando vinha para o FTU, ela já se achava um peixe fora d'água, porque via ali as atividades, isso aqui não é para mim, isso aqui é coisa de criança. Né? Não é que é coisa de criança, é que ela já estava fazendo coisa que não era para criança. E os adolescentes fazem muito isso, hoje em mais intensidade do que quando eu era adolescente. Eles acham que realmente é o tempo de namorar, é o tempo de ficar com todo mundo e que não precisa de Deus naquele momento. E é que quando a pessoa tá errando, né, principalmente o adolescente, que o que está na igreja, ele tem essa consciência do certo e errado. Você não é mais inocente lá do berçário. Você já sabe muito bem o que é certo e o que é errado. E para não se destruir, digamos, a tua consciência que está aí te latejando, você tem esse remorso, você tem esse medo, como você tinha, né? Meus pais vão me matar. Peraí, se você é que está se matando. E aí, quando vem isso, você precisa de uma desculpa para seguir errando. Né? Você precisa inventar um argumento muito bom para você seguir fazendo a sua vontade. Mas não adianta. Tem uma hora que você vai ter que encarar você mesmo. Né? A alma vai adoecendo. Você chegou nesse estágio de se ver perdida. Sim, porque eu comecei a ter pensamentos de morte, né? Eu não chegava a me cortar, porque eu tinha também medo de me cortar, mas eu chegava a ficar pensando, meu Deus, preciso morrer, não tô aguentando mais, porque chega no estágio que às vezes você fica com vergonha de falar para as pessoas o que você está fazendo, para os seus pais você já não pode falar, porque eles vão pensar, né? Naquele momento a gente pensa isso, então você fica perdida, né? Você estava com quantos anos? Nesse processo, na época que estava no FTU, eu tinha meus 12 anos, que eu já vim da EBI, então eu já fiquei direto, né? Então, quando começou tudo isso mesmo foi com 12 anos. E é quando eu vim para o outro grupo, eu já estava com 14 para 15 anos mesmo. Mas já com esse pensamento de morte. Já com esse pensamento. E foi isso que me fez realmente querer me entregar, porque eu já não estava aguentando mais. E aí, em vez de querer morrer, entrega essa vida que você não quer para Deus. Entrega essa vida que você já não suporta para Deus e Ele vai mudar tudo. Aí você começou a levar Deus a sério. Então, eu comecei nos encontros, né, do Força Jovem, comecei a buscar, comecei a entender o que era o Espírito Santo, porque no TF eu não entendia porque eu não queria entender, né? Mas já no Força Jovem eu consegui compreender algumas coisas que eu não estava compreendendo e entendi. Uma reunião de quarta-feira, o pastor falou, você quer se entregar? E eu já tinha escutado isso várias vezes. Sempre ia na frente, só que foi diferente naquela quarta. Então eu fui cansada e dei toda a minha vida realmente para Deus e eu senti a paz que realmente eu nunca senti ao longo da minha adolescência. Aí veio a mudança. Aí veio a mudança, sim, senhor. Então aí eu comecei a parar de andar com as pessoas que eu andava, porque eu sabia que se eu mesmo estava limpa, mas se eu andasse com essas pessoas eu permaneceria com erros, né? Então mudei meu ciclo de amizade, comecei a pegar mais firme nas coisas que tinha da igreja, nos projetos que tinha na igreja e me envolver mais com as coisas de Deus. E isso não faz mal, não. Isso faz bem.
Porque Deus tem coisas boas. Isso fez bem, isso te preservou. E hoje você é uma conselheira do FTU, está estudando, trabalhando. Trabalhando, sim, senhor. Trabalhando, quer dizer, isso te guardou. E aquelas amigas suas populares, como é que elas estão? Olha, eu não vou falar todas, mas a metade já estão mães hoje em dia, estão grávidas atualmente também, então não teve um benefício nisso, né? Não teve. A gente vê essa realidade no Fogo Cruzado, que agora a gente vai lançar o 3. Se você leu o 1, leu o 2, você não imagina o que vem pela frente no 3. Porque a gente vai mostrar exatamente isso aí, né, Paty? As consequências das amizades, das escolhas erradas. E às vezes o adolescente, ele pinta uma história na cabeça dele. Não, no final me arrependo, no final Deus me perdoa. Não é bem assim, não. Não é bem assim, não. Tem muito adolescente que hoje está perdido. A gente viu o testemunho do Jairus, que cresceu na igreja, depois voltou lá para assaltar a igreja. Pois é. No 3 você vai descobrir que existe o tarde demais, tá? E essa é uma realidade, não é só ficção, não é só o romance do FTU, não. Tudo que a gente faz, Valber, a gente faz para ganhar almas. É o único objetivo nosso. E o Fogo Cruzado, ele é baseado em histórias reais. Você que leu, sabe muito bem o que eu estou falando. Quantas meninas se identificaram com a Susan? Aqui tem uma Susan. Na minha frente tem uma Susan. Uma Susan que quis ser Babette. Ai, meu Deus, sim. Quer dizer, é essa a realidade. Então, a gente, baseado no que vocês passam, nos atendimentos que a gente faz, nos casos que a gente acompanha, nasceu o Fogo Cruzado. E o livro 3, você vai se enxergar mais que nunca. Mais que nunca. Então, leia 1 e 2, se você ainda não leu, porque dia 3 e 4 vai ser o lançamento do livro 3. Feira Bíblica imperdível aqui no Templo de Salomão, lá na cidade de Tiradentes. Como é que acontece o FTU lá? Ele acontece aos domingos, né? 3 horas da tarde, agora mudou o horário. Segunda-feira tem um papo reto e sexta-feira a gente também tem a nossa reunião lá em cima, 7h30 da noite. E a galera lá é agitada, hein? Cidade Tiradentes, olha, tá ali, ó, pau a pau com pimentas. Quem faz mais barulho nos eventos? E a Parada 15 também. E a Parada 15, tá ali, todo mundo disputando ali. A galera lá é agitada. Muito agitada, pastor, muito agitada. Os adolescentes, misericórdia. Muito agitada. Mas são esses aí que Jesus te mandou cuidar. São esses aí que você se vê neles, né? Porque aquela Larissa lá de trás era esse adolescente que hoje está lá na igreja. Está aí, essa galera bonita aí da cidade de Tiradentes, Bispo Augusto, um grande abraço. Todos os conselheiros aí, muito legal o trabalho. E eu tenho certeza que eles têm na igreja aí, muitas vezes, o único amigo de verdade, né? Porque é uma realidade triste, muitos adolescentes com a família separada, muitos adolescentes com conflitos, né, assediados até pelo crime, pelo tráfico de drogas, para consumir drogas, mas na Igreja Universal lá podem contar com o Força Team. Sim, senhor. E a gente atende muito adolescente que passa por exatamente as coisas que a gente passa, né? É muito legal isso porque o Senhor Jesus, ele permite a gente passar por essas situações para a gente conseguir ajudar adolescentes na mesma situação. Quantas foram as adolescentes já atendi nessa situação de querer namorar, de querer achar que está no momento certo, e você vai cuidando e você vai mostrando que não é assim, que você vai falar da sua vida, da sua experiência, e elas vão falar, não quero sofrer o que a senhora sofreu, né? Então... E vai chegar o momento certo, vai chegar a hora de conhecer alguém, vai chegar a hora de namorar. Já está namorando? Não, senhor. Aí, agora não tem pressa. Agora é o momento, quero te conhecer, aqui não pode ir, Larissa, agora aquela namoradeira morreu. Tem quantos anos? Vou fazer 24 agora. 24 anos. Aí, ó, Larissa, obreira do FTU, 24 anos, solteira, né, fazendo a diferença. Porque vai chegar o momento certo, né, de conhecer uma pessoa para servir a Deus juntos, porque hoje, mais do que alguém, você quer uma pessoa que venha te somar para servir a Deus, para ganhar almas. Teve até uma adolescente que ela tá em um relacionamento muito novinha e eu falei, não é o momento certo. Você já trabalha? Você já... Não trabalha, então não há necessidade disso agora. Não tem critérios, né? Então, Fogo Cruzado 3 chegando aí para despertar a galera. Por isso é importante, adolescente, você entender que o jejum de Daniel não é para te privar das coisas que você gosta, mas é para te aproximar de Deus que você precisa. Você está viciado em fazer suas vontades, você está viciado em diversão, distrações. E o jejum de Daniel é o momento que Deus te tira de todo esse
movimento que o mundo faz para você ouvir a voz dele. Essa é a essência do jejum de Daniel. Você faz calar todas as outras vozes para você ouvir a voz de Deus. E a Larissa falava uma coisa aqui fora do ar, que teve uma palavra que despertou a sua mente. Sim, senhor. Que está em Jeremias, né? Fala, buscar-me-eis e me achareis quando me buscar-me de todo o coração. Então, experiências próprias, eu ia, buscava, todo domingo eu estava lá, toda segunda, todos os dias estava lá. Mas eu não me entregava de fato e de verdade, Não era de todo o coração. De todo o coração. Então, os adolescentes, eles fazem muito isso, eles até vão, os pais levam, né? Sempre estão ali participando. Mas o que falta para receber o Espírito Santo é realmente buscar de todo o coração, entregar as vontades, desejos, pensamentos para Deus. Imagina só você estar dominada e querer preservar algo que é contra você, que é corrupto, que só quer o seu mal, que é o coração. O coração é assim. E o adolescente está dominado por ele. E a partir do momento que você entende, peraí, eu tenho que entregar o meu coração para Deus, as minhas vontades. É como você está lá na churrasqueira do diabo. Ele está fazendo churrasquinho de você, porque rede social, jogo eletrônico e tudo isso que as redes te oferecem, pornografia, está fritando o seu cérebro, está fritando o seu espírito. Por isso que você está ficando fraco. Por isso que você fala assim, eu não consigo parar. Não é que você não consegue, você está sendo dominado. Então, salta dessa churrasqueira aí. É o que o Bispo Renato falou, né? O coração sequestrou a inteligência. A emoção sequestrou, tá ali, ó. Não, agora você vai fazer o que eu quero. Por quê? Porque o adolescente se deixa levar pelos sentimentos. Então aproveite esse período do jejum de Daniel, faça coisas que te aproximam de Deus, ande com pessoas que te aproximem de Deus, aproveite que você está de férias, arruma o teu quarto, arruma a bagunça do teu armário, da tua mochila, vai lavar teus tênis, vai ajudar os pais em casa, vai para a igreja, ajuda lá, vê o que dá para fazer na igreja. Não fica aí se perdendo ainda mais, se aprofundando ainda mais nas coisas do mundo. Tá? Toma muito cuidado. Nós estaremos juntos aqui no Templo de Salomão nessa sexta-feira, também no domingo e também na segunda-feira. E a gente está se preparando para a Feira do Conhecimento Bíblico. A galera lá da cidade de Tiradentes também já está se organizando para vir para a feira. Sim, senhor. Todo mundo vai estar aqui. Tá com a expectativa lá em cima para essa feira e vai ser muito legal. Nós vamos ter duas coisas na feira. Nós vamos ter a exposição dos figurinos, que vai ser sábado e domingo, dia 3 e dia 4. E nós vamos ter o grande momento aqui na esplanada do templo. Então, dá para organizar a galera para visitar os figurinos, fazer o tour lá no fundo, lá no espaço do Monte Sinai, aqui no Templo de Salomão, e trazer a galera para o grande momento, essa super tarde aqui com o musical do Fogo Cruzado, com a graduação para o FJU, vamos ter a mensagem, o momento de busca ao Espírito Santo. Vai ser uma tarde incrível aqui no Templo de Salomão. Provavelmente vai ter um momento com a autora também, do Fogo Cruzado 3, né? Lançamento. Spoilers exclusivos. A gente espera, né? Vamos esperar. Não, agora com o livro, o spoiler cai por terra, né? Aí é só ler. Aí é só revelações, né? É só revelações. Surpreendentes. E agora só, deixa eu dar uma dica, Valber, para quem está fazendo o jejum de Daniel, que quer de verdade receber o Espírito Santo, comece pelo mais difícil. Não vai para o lado mais fácil, não. Sabe aquilo que você sempre evitou fazer, que você não gosta de fazer? O que você não gostava de fazer? Para receber o Espírito Santo? Não, quando era adolescente. Ah, quando eu era adolescente? Eu não gostava de ficar quieto. Não, então fica quieto. Tá? Se você gosta de falar muito, conversar fiado, fica aí o tempo todo aí conversando com a galera, fica quieto. Fica caladinho esses 21 dias, porque você vai receber a voz de Deus. Imagina só, você gosta de falar, mas imagina você ouvir a voz de Deus. Você que nunca ouviu Deus falando com você, Ele vai falar. Então se cale por esse período, para que você possa, depois que acabar, você falar assim, valeu a pena, valeu muito a pena. Então aquilo que você não gosta, faça primeiro. Tá? Você não gosta de lavar vasilha? Vai lavar vasilha. Você não gosta de dormir cedo? Vai dormir cedo, entendeu? Acho que você pegou a dica aí. Então compartilhe a sua experiência no jejum de Daniel e o que você está fazendo. Porque você fala, mas eu peço tanto e não recebo. Você não recebe o Espírito Santo, não é porque você pede e não recebe. Você não recebe o Espírito Santo porque você não quer de verdade. Porque se você quisesse de verdade, você estaria se entregando. Veja que a Larissa, ela se entregava aos relacionamentos, colocava a vida dela em risco na mão de outros garotos.
Mas com Deus não tem risco, pelo contrário, com Deus é garantia, é paz, é tranquilidade. Então, aproveite esses dias, faça uma lista de coisas que você já não quer mais fazer, faça uma lista de coisas que você vai fazer. A gente vai chegando aí no final do ano, é momento de fazer um balanço, o que ela não quer carregar para o próximo ano. E o jejum de Daniel é esse período de autoavaliação. É isso mesmo, e com certeza é o maior tesouro que você pode receber aqui na Terra. Larissa, obrigado pela sua vinda, Deus abençoe. A gente se reencontra aqui então na Feira do Conhecimento Bíblico, tá? E você de casa que chegou aí atrasado, não pegou o início do Pode Isso, você pode assistir o episódio, vai ficar aí no nosso canal do FTU Brasil. E eu convido você também a fazer parte do nosso canal de WhatsApp, porque nesse jejum de Daniel você vai receber lá dicas, orientações e também pode fazer parte do grupo de estudos do Bible Challenge, que a gente vai ter aí a segunda edição do Bible Challenge logo, logo. 1º e 2º Coríntios. 1º e 2º Coríntios. Já vai estudando aí, vai se preparando para o próximo Bible Challenge, tá bom? É isso aí, galera. A gente chega ao final do nosso episódio de hoje. Um grande abraço a todos e a gente se vê aqui pelo FTU Brasil. Tchau, tchau. Hoje decidi fazer o meu melhor em meio a esses dias tão difíceis para todos, pessoas precisando da ajuda de alguém. Hoje decidi fazer o bem. Posso oferecer perdão, posso ter mais atenção com o que guardo dentro do meu coração. Posso pensar no que falar, usar as palavras para levantar, dividir o pão com quem não tem. Hoje decidi fazer o bem. Fico pensando no que Jesus faria se estivesse em meu lugar. Bondade, esperança, muita fé, sem parar. Jesus faria se estivesse em meu lugar. É o que Jesus faria. Posso oferecer perdão, posso ter mais atenção com o que guardo dentro do meu coração. Posso pensar no que falar, usar as palavras para levantar. Posso ajudar e não julgar. Hoje decidi fazer o bem. Fico pensando no que Jesus faria se estivesse em meu lugar. Bondade, esperança, mais amor sem parar. É o que Jesus faria se estivesse em meu lugar. Se estivesse em meu lugar. É o que Jesus faria. Levantaria quem está caído, olharia com bondade os meus inimigos, não desprezaria quem pedisse ajuda. Amigo ou inimigo, fazer o bem, a escolha é sua. Seria seu apoio como ninguém nunca viu. Estaria com você na dificuldade, sendo companheiro, mostrando lealdade. Pra quem está na dor, levaria solidariedade. Alcançaria, é o que Jesus faria. Estivesse em meu lugar. Bondade, esperança, muita fé, sem parar. É o que Jesus faria se estivesse em meu lugar.